Boa noite, irmãos. E eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia na Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos de 1 a 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham comigo a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos mais uma vez orar ao nosso santo Deus. Deus amado e bendito, muito obrigado, Pai, pela sua graça e misericórdia, por este tempo ao qual estamos unidos aqui para adorar ao Senhor, para louvá-lo em espírito e verdade. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua diante da sua verdade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Qual homem nunca sonhou em ter a mulher como esposa? Qual mulher nunca sonhou em ter o homem como esposo? Aquele homem que você idealiza desde a infância, ou aquela mulher que você sonha ter desde quando você começou a perceber que era um homenzinho e começou a desejar o sexo oposto. E criamos várias características em nossa mente, desenhando a mulher ideal, desenhando o homem ideal. Só que nos tempos de hoje, a mulher deixou de ser o famoso sexo frágil, porque na verdade o lugar da mulher é onde, meus irmãos? Onde? Onde ela quiser. E este é o tempo atual. O natural hoje é a mulher buscar a sua independência, o seu empoderamento, a sua liberdade. O papel do homem é aceitar ou viver esses tempos modernos, se adequar ao contexto ao qual nós vivemos hoje. Mas Pedro vem mostrar aqui, meus irmãos, que o natural não é a esposa querer agir independente do seu marido, e ao mesmo tempo não é o marido querer agir de forma independente da sua mulher. Uma breve contextualização do nosso texto, meus irmãos. A carta do apóstolo Pedro é escrita para judeus e para gentios. Há um contexto bem abrangente sobre a necessidade de ensinar o que é o evangelho para este povo. E ele escreve para uma igreja, na verdade, que passava por dificuldades, por lutas, provações e perseguições. E Pedro escreve essa carta com o propósito de encorajar esses cristãos que estão sendo perseguidos, que estão confusos diante dos contextos ao qual eles vivem, exortá-los para que eles permaneçam firmes, mesmo diante do contexto ao qual eles estão vivendo. Sua carta é uma instrução sobre o comportamento do crente. Diante de tantos assuntos, Pedro é direto e objetivo nas suas exortações, e podemos resumir isso no capítulo 5, versículo 12. Ele diz que escreve resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela, na genuína graça de Deus, devemos estar como, meus irmãos? Firmes. E com isso, no capítulo 3,
ele trabalhará sobre o lar. E em nosso contexto, ele explanará sobre a vida cristã no lar. Este é o tema, a vida cristã no lar. Como deve ser a vida cristã no lar, meus irmãos? Em primeiro lugar, que a mulher tem uma conduta conforme a palavra. Veja aí os versículos 1 e 2. Deixe o capítulo 3 aberto, que nós vamos acompanhar os versos, ok? Diz assim, versos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele começa falando sobre mulheres, chamando mulheres. Que mulheres é essa? Quaisquer mulheres, meus irmãos, seja solteira, casada, namorando, noiva. Aqui o objetivo é ir geral, é abranger todas. Ela diz, mulheres igualmente, ou seja, todo o escopo da exortação de Pedro. E o que ele chama para fazer? Sujeitar, submeter. E o ponto importante, meus irmãos, tanto para homens e mulheres entenderem essa ideia do sujeitar, submeter, volte para o capítulo 2 e veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 13. Olha só. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Ele vai continuar, mas veja, o apóstolo Pedro, ele estrutura a sujeição ou a submissão, submeter, com o princípio de fazer isso para quem, meus irmãos? Como para quem? Para o Senhor. E este é o princípio. Reconheçamos, meus irmãos, que a submissão, né, é o gargalo para as mulheres atuais, não é verdade? Muitas vezes, algumas mulheres começam a ter urticárias quando ouvem a palavra submissão, sejam submissas, se submetam ao seu marido. E outras ainda mais impetuosas dizem, eu nunca me submeterei, eu sou livre, a modernidade conquistou isso. Mas, meus irmãos, esse vem como um princípio de que a submissão é um propósito de inferioridade. Mas será que podemos dizer que, biblicamente, submissão vem como um contexto de inferioridade? Eu vou ler alguns textos bíblicos, os irmãos podem ouvir, acompanhar, anotar para conferir depois. Gênesis 1, 27 e 28 diz o seguinte, olha, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou quem? O homem, a mulher. E Deus abençoou-lhes, disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Enchei a terra e dominai. Para quem ele disse isso? Para o homem e para a mulher. Gênesis 2,18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, que ajude, que acompanhe. Gênesis 3,16, e para a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz os filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja, meus irmãos, tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados à imagem de Deus, e Deus apresentou a eles, Deus entregou a eles o poder do dominar, subjugar a criação, governar a criação. Só que tanto o homem quanto a mulher foram frustrados em seus relacionamentos, tanto no lar quanto para com Deus, por causa do pecado. Qual a origem da confusão nos relacionamentos? Qual a origem das dificuldades do homem se relacionar com a mulher, da mulher se relacionar com o homem? A origem disso é o pecado. Meus irmãos, o princípio aqui de submissão não é a ideia de inferioridade, ser menor do que o outro, mas de receber um papel, uma função dada pelo próprio Deus.
E sabe qual é o maior exemplo de submissão, meus irmãos? O nome dele é Cristo Jesus. Acompanhe comigo alguns textos, você pode ouvir ou anotar para depois ler em casa. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8 diz o seguinte: antes, Cristo Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, se submeter e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir, ou venho em obediência e submissão. Jesus veio obedecer. 1 Pedro 2, 21 a 24 diz o seguinte, olha: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os passos. Se Jesus foi servo humilde, os discípulos de Jesus são chamados a ser o quê, meus irmãos? Servos e humildes. O texto ainda continua: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, e quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E Efésios 5:21, que é o princípio de quando vai falar sobre a relação entre homem e mulher, vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, veja que há uma abrangência, meus irmãos, quanto à questão da sujeição, submissão. Isso tem como padrão o próprio Cristo Jesus. Todos os discípulos são chamados a ter o mesmo comportamento de Cristo Jesus. Então, Cristo, sendo o modelo perfeito de obediência e submissão, nos convoca a segui-lo. Nos convoca a ser como Cristo Jesus. Por isso, a nossa obediência, a nossa submissão não deve ser por causa do outro. A submissão da mulher não deve ser por causa do marido. A submissão do marido não deve ser por causa da mulher. Mas por causa de quem, meus irmãos? Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus. Mas há um problema que o Pedro levanta aqui no texto quando ele fala sobre submissão. E ele fala, meus irmãos, sobre o casamento misto. Já ouviram falar sobre isso? Casamento misto. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. Eu quero ler rapidamente para os irmãos, que diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu Deus. No mundo antigo, na época de Pedro, quando havia uma conversão, automaticamente a mulher e os filhos seguiriam a religião do marido. E quando há um relacionamento misto, pessoas que se unem, mas que têm fé diferentes, este relacionamento está fadado a complicações. Sabe por quê, meus irmãos? Ou você vai abrir mão da verdade, ou viverá em pé de guerra com o seu cônjuge. Porque são duas cosmovisões, duas formas de pensamento totalmente opostas e divergentes uma da outra. Então,
como deve ser a conduta dessa mulher diante do marido ímpio? Pedro fala: submissão. Assim como Cristo, submeta. Por quê? Porque o marido não conhece a palavra, não conhece Cristo, Logos, Escritura. E com isso, meus irmãos, a partir do ato da submissão, ela pode ganhar o marido através do procedimento, do testemunho da verdade, da palavra. E por isso que o texto aqui fala que o marido seja ganho. A ideia da palavra aqui, meus irmãos, é de uma ação fora da mulher. Não é porque a mulher vai ser submissa que, de fato, a partir desse ato, o homem se converterá. Não. É que Deus vai usar o comportamento dessa mulher para tocar o coração do seu cônjuge que não é de Deus. Então, não é por causa de, mas é a partir de. Deus tocará no coração do parceiro ímpio. O versículo 2 vai dizer o seguinte: a observar o vosso honesto procedimento cheio de temor. Observar, veja, o marido vai olhar, vai testificar aquele comportamento diferente. E isso é diferente de falar, insistir, confrontar, acusar, criar um celeuma por causa da fé e da religião. Ele vai ver uma conduta honesta, ou ações puras, ações corretas, ações condizentes com a palavra, ações respeitosas. Olha só, se o seu lar estiver envolvido em barraco, gritaria, escândalo, desrespeito, impaciência, indiferença, tem algo errado aí. E não da parte do descrente, mas da parte do crente. É o crente que deve ter um comportamento diferente daquele que não é crente. É a partir do crente que haverá um testemunho e uma mudança de vida. A esposa deve lutar para apoiar o seu marido e ajudá-lo em suas tarefas. Com os seus talentos e habilidades, ela é uma serva de Deus, cumprindo o seu papel como ajudadora do marido. Por isso, dentro da família, observamos que o marido e sua esposa praticam a igualdade como seres humanos, mas definem em demonstrar suas diferenças em seus respectivos papéis e funções. Em segundo lugar, como deve ser a vida cristã no lar? Versos 3 e 4 vão dizer que a mulher invista em enfeites espirituais. Veja os versos 3 e 4, diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Diante daquilo que se destaca mais a mulher, que normalmente é sua beleza, Pedro apresenta uma ordem um pouco diferente. O que verdadeiramente vai enfeitar e deixar graciosa uma mulher. E Pedro aqui, meus irmãos, acerta em cheio. Ele vai dizer: nada melhor do que ter uma mulher bem arrumada. Não é isso que Pedro diz. Mas, por vezes, nós temos esse padrão como normativo para a nossa vida. É fato, né, meus irmãos, que a mulher, ela gosta de estar bem arrumada. É fato que a mulher gosta de passar um tempo no salão, dar uma renovada no seu look, pintar o cabelo, fazer as unhas, tudo bem. Nada melhor do que, de repente, comprar joias novas, comprar ouro, né? Mas nada melhor do que, de repente, receber um banho de loja, ter roupas da alta costura, ficar extremamente chique. Nada disso é pecado, de forma original. Mas o apóstolo Pedro vai dizer que esses adornos, esses enfeites, são apenas aspectos exteriores.
o principal não é o que se vê. O principal não é o que está ao alcance dos nossos olhos. Mais uma vez, não tem nada de errado a mulher se preocupar com a aparência. Até porque, né, meus irmãos, imagine só, na lua de mel, a mulher aparecer com uma camiseta do político. Imagina o clima que vai ser na noite de lua de mel. Não, né? Não é nada de errado a mulher se produzir, se embelezar, até porque a própria igreja é chamada de noiva adornada. O problema é o excesso e a finalidade desse desempenho, desse empenho. É certo que os homens valorizam a beleza, mas isso mostra que tanto homens e mulheres, quando colocam essas questões externas como as principais, estão refletindo o foco errado dos seus corações. Quando o homem exterior é o principal em nossa vida, a nossa vida perdeu o foco principal. Verso 4, que diz o seguinte: seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é o grande valor diante de Deus. Veja que Pedro apresenta um contraste bem acentuado. A ordem reside em ser, a partir do homem interior do coração, fazendo oposição ao homem exterior, aquilo que é visto pelos olhos, que é atrelado ao incorruptível, que é a ideia daquilo que é transformado interiormente, fazendo oposição com aquilo que acaba, com a beleza, com o ouro, com as vestimentas. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Na casa do meu pai, quando eu era criança, tinha um arbusto, não é um arbusto, mas daquela árvorezinha saía uma flor, não sei se vocês conhecem, chamada jasmim do cabo. Conhece? É uma flor que, quando se abre, são pétalas bem branquinhas. Você passa a mão assim, parece passando uma seda de tão lisinha que era. Era lindo de se ver, né? E saía várias pétalas, várias rosas, né, em volta do arbusto. O problema é que aquelas pétalas brancas, lisas, com o passar do tempo, ficavam secas, amareladas e feias. Quando a beleza física acabar, o que vai restar, meus irmãos? O que vai restar? Saiba o seguinte, meu cônjuge: a pessoa que está do seu lado, hoje pode ser bonita, mas amanhã é só pela graça, viu? Hoje você pode ficar super empolgado, mas amanhã você vai ver como o pecado se escancara através da feiura. Isso é a consequência do pecado. Todo mundo, meus irmãos, se você não morrer jovem, você vai envelhecer. E com a velhice, a beleza vai embora também. Agora, o que não vai embora? O que não acaba? O que não se corrói? É o homem interior. É o nosso íntimo. É o homem espiritual. Por isso, a mais bela vestimenta é estar vestido de um espírito manso, de um espírito dócil e tranquilo. A coisa mais fácil hoje em dia, meus irmãos, é encontrar mulher amargurada, cansada, desesperada, sem tempo, mas que ao mesmo tempo tem tudo. Conquistou tudo e ao mesmo tempo se sente vazia. E continua em busca de algo que preencha o seu coração, que a faça feliz. Diante da beleza que se passa, o que deve ficar é a mansidão e a tranquilidade, que é resultado de uma vida transformada. E isso só tem quem tem a verdadeira paz, que é conquistada pela fé, que é muito mais valiosa do que qualquer tipo de ouro. Por isso que 1 Pedro capítulo 1, verso 7, ele vai dizer: para que,
uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado, mesmo purificado por fogo, redunde em louvor e glória, em honra, na revelação de Cristo Jesus. A beleza interior de uma mulher cristã tem muito mais valor do que joias, vestimentas, maquiagem que ela possa ter, porque ela tem Cristo Jesus em seu coração. Diante de Deus, o que vale não é a grife, não é a maquiagem, não são adereços, mas o nível de intimidade e de santidade que você, mulher e também homem, tem com Cristo Jesus. Pedro não quer apresentar um dualismo entre corpo e espírito, dizendo que o corpo não vale nada, se empenhe só no espírito. Não quer dizer isso não mesmo, até porque Deus criou o nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo, e nosso corpo será transformado e glorificado. Mas a exortação aqui refere-se em não ter esse tipo de atitude, a valorizar apenas um lado e excluir o outro lado. Se empenhar de um lado, no físico, e excluir o espiritual, ou vice-versa. Por isso, minhas irmãs, mulheres, não sejam carne de prateleira de mercado embaladas a vácuo. Não usem o seu exterior como demonstração daquilo que você acha que tem mais valor. Não se empenhe em mostrar uma falsa beleza, sendo que a beleza principal não é exterior, mas é interior. Não confunda decência e beleza com sedução. Sedução você guarde para o seu marido, no íntimo da sua casa. Busque a Deus, busque enfeites espirituais, mansidão, tranquilidade, busque o fruto do Espírito, busque aquilo que vai durar por toda a eternidade. Como deve ser a vida cristã no lar? Em terceiro lugar, que a mulher tenha uma vida de dignidade, versos 5 e 6, que diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, e sendo submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação nenhuma. Pedro apresenta aqui o modelo de uma vida digna debaixo da vontade de Deus. Ele diz, santas mulheres. Infelizmente, hoje em dia, mulher santa, é aquela mulher que aguenta aquele homem que é um traste, né? Nossa, você é uma santa mulher, né? Para aguentar esse homem, né? Mas não é essa a ideia do apóstolo Pedro aqui, meus irmãos. Pedro não quer dizer que essas mulheres eram perfeitas. Refere-se ao relacionamento dessas mulheres com Deus, pois o seu espírito manso e tranquilo era precioso aos olhos do Senhor. E o que tornava essas mulheres santas? Em primeiro lugar, elas esperavam em Deus, o texto diz. Apesar de não terem seus nomes citados, essas senhoras dos primeiros séculos tinham uma coisa em comum: a sua esperança estava não no seu cônjuge, não nos seus filhos, não em sua felicidade pessoal, mas em Deus. A esperança em Deus é a verdadeira santidade. Elas sabiam que Deus jamais as abandonaria, independente das circunstâncias. Em segundo lugar, essas mulheres se ataviaram, cultivando as virtudes da mansidão, tranquilidade, que são preciosas para Deus. Em terceiro lugar, as esposas da antiguidade eram submissas a seus próprios maridos. Um parênteses aqui rapidinho, meus irmãos. Veja que a palavra de Deus, ela nunca vai dizer que as mulheres devem ser submissas a todos os homens. Entenda isso. As mulheres são chamadas a serem submissas ao seu marido. Ponto. Fecha parênteses. Quando Pedro aqui exorta as leitoras essa epístola a submeterem a seus maridos, ele sabe que as mulheres da antiguidade demonstravam sua submissão com as qualidades interiores, que são de grande valor diante de Deus.
Mas de repente, alguma irmã possa estar pensando assim: mas pastor, os tempos são diferentes. Na época do apóstolo Pedro, era diferente dos dias de hoje. Outra cultura, outro contexto, outra sociedade. Não sei se você assistiu o filme Os Vingadores, mas Thanos, sabe Thanos, o grande vilão? Thanos, ele só chega ao ápice do seu poder depois de possuir todas as joias do infinito. A mulher, meus irmãos, só chega ao ápice do seu ser quando ela cumpre os desígnios de Deus para a vida dela. E Pedro apresenta o modelo para a mulher seguir. O exemplo é: se Abraão é o pai dos crentes, então Sara é a mãe. Assim, Pedro cita o nome de Sara como um exemplo para as mulheres casadas de sua época. Pedro escreve: Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Ah, pastor, chamar de Senhor meu marido já é demais, né? Poxa vida, chamar de, ô meu Senhor, você quer um prato de arroz? Ô meu Senhor, você quer um cafezinho? Não, aí não, né, pastor? Meus irmãos, é fato que a nossa cultura tem costumes diferentes. É fato que outros lugares é muito utilizado isso. Chamar os pais de senhores, quem tem essa cultura, né? Chamar os avós de senhores, quem chamava os avós de senhores, na verdade? Chamar os superiores ou os mais velhos de senhores. Nós, de fato, precisamos distinguir o que é o princípio e o que é a aplicação do princípio. O princípio é ser submissa. A aplicação varia de acordo com o lugar, a época, a cultura. Assim, dentro da nossa cultura, da cultura de Sara, Sara aplicava esse princípio chamando Abraão de seu senhor. Ok, mas veja, o problema é que, infelizmente, em muitos corações, até mesmo o princípio é dificultoso cumprir. Preste atenção. Se você se incomoda tanto em uma simples questão de chamar o seu cônjuge de senhor, que é um tratamento de respeito, o que dirá de questões maiores, que precisam de ações ainda maiores, que por muitas vezes são de abandonar desejos do seu coração. Se no ato de obediência simples a Deus já encontramos dificuldade, imagine obedecer ordens maiores. 1 Pedro 1,16 diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. De forma prática, Deus usa Sara como exemplo. Mais do que isso, ele indica que ela é a mãe de todas as mulheres tementes a Deus. Vocês são filhas dela, se fizerem o que é certo e não derem lugar ao medo. O apóstolo espera duas coisas das filhas de Sara: que elas continuem fazendo bem e que lancem fora o medo. As mulheres cristãs devem depositar sua confiança em Deus e assim enfrentar as dificuldades e o medo com segurança e calma. Quando os problemas do casamento vierem, e de fato virão, minhas irmãs e meus irmãos, o próprio Deus te protegerá. O próprio Deus estará contigo. E por último, em quarto lugar, como deve ser a vida cristã no lar? Verso 7, que o marido tenha uma conduta bíblica. É agora, homens. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, vivei a vida comum do lar. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai,
trabalhava o dia inteiro. Minha mãe também, como eu falei hoje de manhã, né? Foi a geração de que os meus pais saíram. Meu pai chegava em casa, tomava banho, jantava, sentava no sofá, ligava o Jornal Nacional e dormia. Minha mãe, se empenhava para fazer os trabalhos de casa. Homens, sabe o que é viver a vida como no lar? É lavar a louça, é lavar o banheiro, é dobrar a roupa, é cuidar das crianças, é fazer a vida comum do lar. Veja, isso não são ações exclusivas das mulheres. Ou seja, homens, sejam atenciosos com as suas esposas. Olhem para as suas esposas e se empenhem em tirar o fardo dos ombros dela. Qual outra forma de nós vivermos a vida comum do lar, meus irmãos? Ele diz, tratando-a com respeito. Infelizmente, muitos homens tratam as mulheres como subalternas, servas, escravas, ok, né? Por isso a exortação do apóstolo Pedro, não as trate assim. A outra instrução para com os homens, paralela a isso, que ela está lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Colossenses 3,19 diz, marido, amai vossas esposas, e não a trateis com amargura. E por vezes, infelizmente, a forma com que o homem cristão lida com a sua esposa é uma forma de gerar amargura em seu coração. Sendo aquele homem difícil, aquele homem complicado, aquele homem, enquanto a mulher varre aqui, o homem vem e espalha toda a sujeira que a mulher já varreu tudo. Os maridos cristãos devem entender que se seu casamento é construído sobre uma fundação de amor, o relacionamento mútuo entre marido e mulher se desenvolverá. Pedro ainda instrui que o marido deve tratá-la com dignidade, com respeito. Por quê? Primeiro, porque ela é a parte mais frágil. E aqui, meus irmãos, são questões físicas, sim. Necessidade bíblica de uma diferença fisiológica entre homem e entre mulher. E tem coisas que o homem vai fazer porque ele é fisiologicamente mais preparado, feito por Deus para ser assim. E a mulher é mais frágil, porque ela depende do homem, sim. Assim como o mais forte dos dois parceiros no casamento, o marido deve carregar os fardos mais pesados, proteger sua esposa e suprir suas necessidades. E, infelizmente, hoje em dia, a sociedade quer forjar homens frágeis, não é verdade? Homens que não são capazes de decidir. E ao invés da mulher ser auxiliadora, ela tem que tomar a frente do marido frouxo, que não age como deve agir, deve agir sendo um homem bíblico. Mulheres, cuidado com os homens delicados. Moça, se você estiver namorando um homem delicado, você tem duas ações. Uma, pede ajuda ao pastor para formar esse cabra macho, ou sai fora. Vaza
enquanto é tempo. Porque depois de casar, não tem como chorar. Não tem como dizer, mas ele era tão precioso no namoro. Homens, cuidado com mulheres masculinizadas. Não só fisicamente, mas em seu comportamento também. Querendo liderar, decidir, mandar, fechar as coisas. De duas uma. Ou você pede ajuda para o pastor, os namorados, né? Ou você, homem, vaza. Agora, se isso estiver dentro do casamento, procure ajuda. Se o homem, minha irmã, se o seu marido está sendo um pouco frouxo, procure ajuda. Meu irmão, se a sua esposa está sendo mandona demais, procure ajuda. Pelo bem da aliança que vocês se formaram. Pedro ainda instrui que o marido deve tratá-la com dignidade, com respeito. Por quê? Porque o marido e a esposa, cristãos, devem considerar-se iguais. Ele vai dizer que são herdeiros da mesma graça divina. Espiritualmente, eles são um. Pedro faz um alerta, para que não se interrompa as vossas orações. Olha que perigoso isso, meus irmãos. Homens, se você não vive a vida comum no lar, se você não vê sua esposa como um sexo mais frágil, se você, de fato, não se empenha como sendo herdeiros da mesma graça, as suas orações podem estar sendo interrompidas. Olha que sério isso. Se o marido tem consideração com a esposa, isso significa que ele deve dirigir-lhe uma palavra de correção quando isso for necessário, exortação quando for necessário. Mas apesar do marido e esposa serem uns, o marido, deixando um alerta, não é culpado pelos pecados da sua esposa. Muito menos a esposa é culpada pelos pecados do seu marido. Por mais que o marido seja responsável pela santificação da sua esposa. O marido deve oferecer a liderança espiritual no lar para que todos os membros da família possam desenvolver seus dons em harmonia dentro do contexto de um lar cristão. Algumas aplicações, meus irmãos, para encerrarmos. Primeiro, como deve ser a vida cristã no lar? Em primeiro lugar, que a mulher tenha uma conduta correta. Ou seja, mulheres, não tente conquistar ou resolver as confusões do lar na base do grito, na base da força, na base do empenho. Seja a sua atitude uma atitude espiritual. Se o seu marido precisa de transformação, dobre os joelhos e ore àquele que alcança o mais profundo do nosso coração. Não é pelo muito insistir que nós mudaremos a outra pessoa. Não é. Mas é buscando aquele que pode transformar vidas. A forma como vocês conduzem suas vidas tem implicações fortemente evangelísticas. Não só mulheres, mas os homens também. E principalmente aos homens. Homens, vocês são testemunhas da relação de Cristo Jesus com a igreja. Ou vocês têm sido boas ou más testemunhas. Mas vocês estão testemunhando a relação de Cristo Jesus com a sua noiva. Que tipo de testemunha você, homem, tem dado? E que tipo de testemunha você, mulher, tem dado sobre a relação entre Cristo e a sua noiva, a igreja? Segundo, que a mulher invista em enfeites espirituais. Não cair na ilusão de que o físico é o mais importante. Que as coisas externas devem ser buscadas em primeiro lugar. Não, meus irmãos e minhas irmãs.
busque a mansidão, busque o que vem do alto, busque a paz que vem de Deus, busque Cristo Jesus, que é aquele que pode transformar vidas. Lembrando, não quer dizer que você agora pode largar o seu físico e ser como for, porque o homem e a mulher é obrigado a continuar contigo. Não é isso. Mas é que acima da parte física está a nossa busca espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Esse é o alvo. Esse é o suprassumo da nossa ação. Terceiro, que a mulher tenha uma vida de dignidade. Entenda que o papel, que a função da mulher no lar não é de inferior diante do homem que é superior. Não é isso. A mulher tem sua função no lar, assim como o homem tem a sua função no lar. É claro que o pecado manchou essa relação, manchou esse envolvimento entre homem e mulher. Por isso que é importante nós entendermos que obedecer a Deus é cumprir o papel que Deus estipulou para o homem e para a mulher. Quando o homem deixa de ser homem bíblico, ele está pecando. Quando a mulher deixa de cumprir o seu papel que Deus deu para ela no lar, ela está? Pode falar, meus irmãos. Ela está o quê? Pecando. Então não peque. Não peque. Você tem dificuldade de não pecar? Busque ao Senhor. Guarde no coração a palavra do Senhor, para que você não peque contra Ele. Busque a Deus para que Ele transforme a sua vida e o seu coração. Se você é uma mulher mandona, ore ao Senhor Deus, controle o meu ímpeto, que é o extravasar do pecado original em minha vida. Se você é um homem que não governa a sua casa, clame ao Senhor, Deus me ajude a ser um homem bíblico, a um homem que governe e pastoreie o meu lar, para a glória do Senhor. Por último, que o marido tenha uma conduta bíblica. Homens, valorizem a mulher que Deus te deu. Se você é casado, a mulher que está ao seu lado é a mulher que Deus te deu. Hoje, agora não importa se você gosta dela, se você não gosta dela, se acha ela bonita, feia, agora não tem como fugir mais. É a mulher que Deus te deu. E você tem que lutar por essa mulher que Deus te deu. Tem que se empenhar por essa mulher que Deus te deu. Tem que, se possível, morrer por essa mulher que Deus te deu. Mas eu não amo mais ela, pastor. Jesus falou que tem que amar até mesmo os nossos inimigos. Não tem escapatória, você tem que amar, jovem. Você tem que amar. Não tem como. Assuma a sua masculinidade, que é diferente de ser grosso. Ser homem bíblico não é ser grosso, estúpido, arrogante. Não é isso. Ser homem bíblico é ser um homem conforme a instrução do Senhor. Ah, mas não sei como que é, pastor. Então vai estudar, meu jovem, dá seus pulos. A palavra de Deus está aí, bora, vamos estudar. Vamos aprender a ser homem bíblico. Vamos nos dedicar a sermos homens bíblicos. Homens bíblicos ao ponto de, quando houver eleição de oficiais, todos os homens se levantem. Opa, eu estou aqui, porque eu quero ser oficial da igreja, porque eu sou homem bíblico. É isso aí. Todo homem cristão, ele está habilitado para o serviço da igreja. Ame a sua esposa, se empenhe em amá-la como Jesus Cristo amou a igreja. Se empenhe em cumprir as instruções do Senhor, do nosso Senhor. Trate com respeito, ouça a sua esposa, instrui ela, discipule ela, ore por ela e com ela. Seja um homem bíblico, conduza o seu lar para a vida cristã. Meus irmãos, ao olharmos para o padrão que Pedro estabelece para o lar, podemos correr o risco de sair daqui apenas com uma lista de deveres difíceis e pesados de se cumprir.
Esposa tendo que ser como Sara, por força de vontade, e marido tentando amar a esposa como Cristo amou, por puro esforço humano. No entanto, meus irmãos, a vida cristã no lar não é sobre performance, mas é sobre reflexo. O lar cristão é projetado por Deus para ser um microcosmo do Evangelho. Quando a esposa se submete com doçura e o seu marido lidera com um sacrifício, eles não estão apenas mantendo uma ordem social, eles estão pregando um sermão silencioso para essa sociedade. Lembre-se, Cristo é o fundamento de ambos os papéis. Mulheres, olhem para Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. A submissão bíblica, minhas irmãs, não é humilhação, é a beleza da santidade que o próprio Redentor vestiu para nos salvar. Homens, olhem para Cristo, que não usou suas autoridades, o seu poder para esmagar a igreja, mas para morrer por ela. Ele é o marido perfeito que purifica sua noiva e a trata com a máxima dignidade. No lar, quando falharmos, e de fato falhamos, e de fato eu falho, meus irmãos, não acho que eu sou o marido perfeito, pai perfeito, não. Hoje confessei vários pecados de manhã, né? Quando falharmos, a nossa esperança não reside em nossa capacidade de consertar o nosso casamento, o nosso relacionamento, mas reside na graça irresistível daquele que uniu o que o pecado tentou separar. O lar só é verdadeiramente cristão quando Cristo é mais do que um convidado em nossa casa. Ele é o Senhor cujo sacrifício na cruz perdoa as nossas grosserias, perdoa as nossas ogrices, perdoa as nossas vaidades e a nossa rebeldia, nos capacitando a viver em aliança até que Cristo Jesus retorne para buscar a sua noiva. Deus abençoe, em nome de Jesus.